Bom, boa tarde a todas e todos. Esse é o nosso primeiro Lunch and Learn, um encontro de muitos outros que teremos, com o intuito de compartilhar conhecimento das mais diversas áreas do cluster marítimo por meio das nossas associadas, que são especializadas, né, no assunto, e de forma a disseminar não só entre as nossas associadas, mas também com o público geral. Esse primeiro encontro, ele tem por objetivo pontuar que nós faremos sempre um encontro fechado com as associadas e membros apoiadores. Na sequência, a gravação será compartilhada pelo nosso canal do YouTube, com o objetivo de permitir que as associadas que eventualmente não tiveram oportunidade de participar, que elas possam ver a gravação, mas, acima de tudo, compartilhar com a comunidade as nossas atividades, mas também a disseminação do conhecimento que nós tanto queremos na nossa associação, porque nós entendemos que a WISTA, ela é um catalisador do conhecimento, do networking, e nada melhor do que nossas associadas que, de forma voluntária, aqui hoje, né, e na sequência, vão contribuir com as suas áreas de experiência, trazendo aí um pouco do conhecimento delas. Caso qualquer uma de vocês que aqui estejam participando tenham interesse em contribuir de forma voluntária, assim como as colaboradoras de hoje, a gente pede que entre em contato com as nossas colaboradoras do Comitê Executivo, talvez vocês já a conheçam, ou também que entre em contato com contato@wistabrasil.org, mencionando Lunch and Learn. Então, assim, a gente, desde já, deixa as portas abertas para que vocês também tenham a oportunidade de divulgar um pouco do conhecimento de vocês com as nossas associadas e com as pessoas de maneira geral. É uma iniciativa que a gente tem muito carinho e que a gente entende que a gente presta um serviço de utilidade pública também. Bom, esse evento, ele está sendo gravado, então ele tem esse objetivo de compartilhar, como eu disse, né, com as associadas que não puderam participar. Nós pedimos que todas deixem suas câmeras e microfones fechados. Ao final da gravação, a gente pede aquelas e aqueles que puderem continuar participando que fiquem um pouquinho mais para que a gente possa tirar uma foto de grupo para registrar esse evento. E, com isso, eu apresento as nossas colaboradoras. Kátia Oliveira, ela iniciou a carreira profissional na área de P&I, como corretora de seguros, e em 1985, ela passou a integrar o escritório de representação do Steamship Mutual no Rio de Janeiro. Ela é responsável pelo gerenciamento e condução de processos de P&I, envolvendo reclamações de carga, ações judiciais, acidentes pessoais, colisão, abarroamento, clandestinos e poluição, além de subscrição de riscos relacionados à cobertura de P&I. Renata Benning, ela iniciou sua carreira como advogada na Trigueiro Fontes Advogados e atualmente é Claims Executive na Guard UK Limited. Ela é responsável pelo gerenciamento e processos de P&I, como também foca em carga, colisão e abarroamento e poluição. Gostaria de colocar aqui um disclaimer muito importante. Nós destacamos que as associadas que atuam de forma voluntária e as expressões contidas neste evento são opiniões individuais e não da WISTA Brasil ou das instituições às quais as mesmas estão vinculadas. E que nós, todas aqui, cedemos nossas imagens para o uso da WISTA Brasil neste evento. E apenas acrescentando, neste evento, nós não vamos abordar qualquer relacionamento com o incidente que está sendo tão discutido, né, nas últimas semanas. Nossa intenção aqui é uma conversa sobre clubes de P&I e que poderá, eventualmente, seguir por outras sessões, né, à medida em que as nossas associadas e membros apoiadores tenham interesse em dar continuidade ao assunto. Com isso, eu desejo a Kátia e a Renata um profícuo evento e a audiência, nosso muito obrigado pela participação. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Flávia. Obrigada, WISTA, pelo convite.
É um prazer enorme poder participar não só do evento, mas do primeiro evento do Lunch and Learn, né? Para quem não me conhece, eu sou a Renata, e para mim tem sido muito especial também preparar o material aqui, porque eu tive o grande prazer de entrar em contato com a Kátia Oliveira, que vai estar dividindo esse espaço. Pois é, e de quem eu tanto ouvi falar e que finalmente eu tive a oportunidade de conhecer. Kátia, você gostaria de falar alguma coisa? Claro, o prazer é todo meu, Renata. Também não te conhecia, foi muito bom. Queria agradecer o convite da UISTA. Assim, eu acho que é uma oportunidade. Adorei o horário, que eu acho que o horário atendeu a todo mundo. E é sempre bom a gente poder falar de uma atividade que é o nosso dia a dia, né? Uma atividade que nem sempre as pessoas conhecem como funciona. E é uma área apaixonante, eu sou apaixonada pelo que faço, eu adoro o que eu faço, e vai ser muito bom a gente poder falar sobre isso, discutir, trazer um pouquinho de informação. Acredito que a maioria de vocês já deve lidar com isso no dia a dia, mas é sempre bom a gente poder falar um pouquinho sobre o Triandário. Então, obrigada pelo convite, e é um prazer estar dividindo aqui com a Renata essa horinha aqui com vocês. Flávia, você pode compartilhar, por favor, a tela? Não sei se... Claro, já vou colocar aqui para vocês. Tá, obrigada. Bom, enquanto a apresentação vai sendo carregada aqui, como vocês já sabem, né, o nosso tema de hoje é P&I, seguros de P&I, e, bom, existe uma grande variedade de seguros, né, no meio marítimo. Certamente vocês já se depararam com vários tipos diferentes de seguro, coberturas específicas para casco e máquinas, para carga, para pessoas a bordo, riscos de danos ambientais e por aí vai. E o nosso objetivo aqui hoje, então, é tratar brevemente dos P&I Clubs, ou clubes de P&I, que integram esse variado grupo de seguros disponíveis para o transporte marítimo. Acho que vocês devem estar vendo a nossa apresentação agora, então o nosso roteirinho para hoje é o seguinte, né? Eu vou começar falando um pouquinho do que são os clubes de P&I, do tipo de cobertura que é oferecido pelos clubes, o que é o grupo internacional. A Kátia vai me ajudar e complementar no que for preciso, e daí ela vai tomar o lead para falar um pouco mais do gerenciamento de sinistros, né, do claims handling, e vai trazer alguns exemplos práticos também de claims handling para vocês, tá bom? Pode passar, por favor, Flávia. Então, vamos lá. O que são clubes de P&I? Bom, P&I é a abreviação de proteção e indenização, que vem do inglês Protection and Indemnity. E os clubes de proteção e indenização, ou os clubes de P&I, eles surgiram com o objetivo de complementar o seguro de casco e máquina do navio. Então, enquanto o seguro de casco e máquinas, ele cobre o risco com relação à propriedade, né, ou seja, os danos causados ao navio, o seguro oferecido pelos clubes P&I oferece proteção aos seus membros contra a obrigação de indenizar terceiros. Então, enquanto os demais seguros disponíveis no mercado, eles têm uma natureza comercial, os clubes de P&I, eles são associações mútuas de seguro. Isso significa que os membros dos clubes são, ao mesmo tempo, seguradores e segurados. E o que é que eu quero dizer com isso? Quando um segurado contrata um seguro comercial, ele está buscando transferir o seu risco para a seguradora, através do pagamento de um prêmio. Na dinâmica do clube de P&I, esse risco ele não é transferido, mas sim compartilhado por todos os membros do clube em questão. Daí esse termo de associações de seguro mútuo, né? E esse conceito de mutualidade ele é extremamente relevante no universo dos clubes, e eu vou voltar a mencionar várias vezes aqui hoje, né, durante a nossa discussão. Uma outra característica muito importante que merece destaque é que os clubes eles são organizações sem fins lucrativos. Isso fica bem evidenciado quando a gente fala na forma de contribuição dos membros para o fundo dos clubes. Então, como eu falei agorinha, em um seguro comercial, os segurados pagam um prêmio para transferir o risco para a seguradora. Nos clubes, os membros eles fazem contribuições para um fundo comum, que vai ser gerenciado pelo clube do qual eles fazem parte, e é desse fundo que vai sair o dinheiro que vai pagar os sinistros que acontecem durante o ano da apólice.
E isso funciona da seguinte forma, né? O ano PNI, ele começa dia 20 de fevereiro, às 12 horas do horário de Greenwich, todos os anos. Então, todos os membros, eles vão fazer as suas contribuições para a policy do ano, né, que vai começar. E essas contribuições, né, o valor que vai ser pago pelos membros, ele é definido com base na frota que o membro tem inscrito com o clube, com o histórico de sinistros que esse membro tem e com as necessidades financeiras do clube, né? Existem alguns outros critérios, mas esses eu diria assim, são os principais. É isso, Kátia? Isso. E por serem organizações sem fins lucrativos, o objetivo é que no final do ano não falte recursos para fazer o fechamento das contas. Então, isso significa que ao fim do ano, os membros eles podem receber parte de suas contribuições de volta, ou se eles preferirem, esse dinheiro pode ser usado, né, como desconto para o ano seguinte. Em algumas raras ocasiões, os membros também podem precisar contribuir um pouco mais, mas tudo sempre para fechar as contas, né, do ano da apólice. Exatamente. Posso só complementar, Renata? Então, é como se fosse um condomínio, exatamente isso. A contribuição de cada associado, como a Renata falou, é para atingir todos os claims que vão aparecer durante aquele ano, bem como o custo administrativo do clube. Então, como num condomínio, você vai ter que contribuir dessa forma. E é uma associação mesmo. Quando a gente fala clube, você faz parte de uma associação, você não é simplesmente um segurado. E uma coisa que é importante, desculpe, Renata, se você ia falar, eu acabei entrando. O que eu acho que é uma das coisas fundamentais do princípio do mutualismo é que o clube tem a diretoria técnica dele, e acima disso nós temos o board. O board do clube é formado pelos próprios associados, e isso faz todo o diferencial. Então, quem vai decidir falar sobre as regras do próximo ano, quem vai decidir são os próprios armadores. E, normalmente, o board dos clubes é formado de armadores de várias operações. Então, tem de representantes de containers, de navios tanques, de supply. Então, são pessoas que vivem aquela atividade no dia a dia, não é só a parte técnica, mas sim armadores que estão vivendo, passando pela mesma dificuldade com relação à queda de frete, as dificuldades do mercado. Então, você tem um ambiente de pessoas que estão naquele dia a dia com vocês, dividindo todas as dificuldades. Exatamente isso, né? Tanto que como eu falei um pouquinho antes, né? A gente não está transferindo risco, os membros, eles estão compartilhando. É tanto que a terminologia que a gente usa para os clientes é essa, membros, e não, né? Não segurado ou clientes. E como você falou, eles integram o quadro de diretores dos clubes. Então, eles não só são segurados e seguradores, eles são donos dos clubes também. E é muito importante destacar isso. Bom, e para a gente concluir, então, esse slide, eu queria só falar também da regra pay to be paid, ou pague para ser pago. Esse também é um princípio básico dos clubes, significa que o membro, ele só terá direito a reembolso do clube depois que ele quitar as suas obrigações perante terceiros. Então, em outras palavras, o direito dele ser indenizado, ele só nasce após o pagamento da obrigação. Então, mesmo que a princípio haja uma situação em que em tese daria origem a um sinistro, se o membro não faz pagamento, o clube não tem a obrigação de indenizá-lo. Tá bom? Vamos passar, por favor, Flávia, para a próxima. Obrigada. Então, como eu falei há pouco tempo, os clubes de P&I, eles cobrem riscos de responsabilidade legal e de natureza civil perante terceiros. E aqui é importante destacar que o fato que dá origem ao sinistro, ele também deve ter uma natureza acidental e ele tem que estar relacionado diretamente com a operação do navio que está inscrito no clube. E isso que eu vou mencionar agora talvez seja ainda até mais importante. A cobertura P&I, ela é uma cobertura de riscos nomeados, né? E o que é que significa isso? Significa que a cobertura, ela só está disponível para riscos específicos que são listados no livro de regras de cada clube. Isso é uma consequência da característica de mutualidade, né? De um lado,
os membros concordam em compartilhar riscos que afetam outros membros do clube, e eles contribuem para o fundo, né, que vai fazer o pagamento dos sinistros que são gerados no ano da pólice. E do outro lado, a cobertura está disponível para aqueles riscos que são comuns à maioria dos membros, já que esses são os riscos que os membros concordaram em compartilhar. Então, aqueles riscos que surgirem de atividades mais arriscadas do que aquelas exercidas pela maioria dos membros, ou riscos que não existiriam se não fosse por uma estipulação contratual, eles normalmente não fazem parte da cobertura. E, como eu falei, essa também é uma consequência da mutualidade, porque o objetivo é justamente trazer segurança para os membros, para que eles saibam onde o dinheiro do fundo está sendo gasto. E transparência é fundamental aqui. E é por isso que os clubes, eles têm livros de regras que explicam exatamente o que faz parte da cobertura e como essa cobertura funciona. Cada clube tem o seu próprio livro de regras, mas elas tendem a ser bem parecidas. Mais uma vez, por causa da mutualidade. Eu vou voltar a falar disso quando eu estiver falando do grupo internacional. E quem tiver curiosidade vai poder encontrar as regras dos clubes nos seus sites, e alguns deles até oferecem alguns comentários sobre a aplicação dessas regras, né? E aqui nesse slide a gente traz alguns exemplos de situações que se enquadram na cobertura oferecida pelos clubes. Lembrando aqui duas coisas. Que essa cobertura se aplica às responsabilidades dos membros perante terceiros, então responsabilidades com relação à tripulação, aos passageiros, à carga, colisão com objetos fixos e flutuantes, abarroamento, poluição, remoção de destroços, multas. Essa não é uma lista taxativa, tá? Existem outras situações, aqui a gente está só exemplificando. E a segunda coisa que eu queria chamar a atenção aqui nessa lista também é que relembrar, na verdade, que a cobertura P&A, ela é complementar à cobertura oferecida pelo seguro de casco e máquinas. Então, em situações como, por exemplo, a colisão com objetos fixos e flutuantes ou o abarroamento, eles só entram na cobertura do clube quando não forem cobertos pela cobertura de casco e máquinas. E esse tema é bem complexo e merece até uma discussão inteira só, né, por ele só. Então, assim, a gente não vai poder entrar muito em detalhe hoje, mas quem tiver interesse ou curiosidade também, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato, vai ser um prazer da gente discutir também, ou de repente até já fica aí a ideia para um próximo Lunch and Learn. Próximo, por favor, Flávia. E o grupo internacional, né? Já que a gente está falando de clubes de P&I, a gente tem que falar do grupo internacional, o International Group. É um grupo formado por 13 clubes de P&I, que juntos são responsáveis pela cobertura de aproximadamente 90% da frota mundial e 95% dos navios-tanques. Ou pelo menos esses eram os números da última vez que eu conferi, mas eu acredito que ainda seja o caso. O Grupo Internacional, ele tem um site super interessante também, com muita informação. E inclusive, eu acho que é interessante, às vezes, você quer saber quem é o clube. O navio está entrado em qual clube? Você pode entrar no site do Grupo Internacional, não tem custo nenhum, você não precisa se credenciar, e aí você coloca o nome do navio ou o IMO do navio, e automaticamente já vai aparecer qual é o clube de P&I daquele armador. É verdade. Então, é um site, assim, muito legal, o site deles, porque tem muita informação, e tem essa informação, né, dos clubes, do clube com o qual o navio está entrado, mas tem também informações de templates, e, enfim, é muito legal, eu realmente recomendo bem interessante, dar uma olhada. Mas o que é, né, o Grupo Internacional, então? Qual é o objetivo do Grupo Internacional? Eu diria que ele tem 3 funções principais. Eu não, né, eles mesmos próprios dizem na explicação, né, do que é o Grupo Internacional. Eu falei que o conceito de mutualidade, eu já falei algumas vezes, disse que ele ia aparecer de novo, e aqui ele está, né? Ele está diretamente relacionado com a primeira dessas funções, que é coordenar os sinistros que entram para o chamado pooling agreement. E o que é esse pooling agreement? De uma forma bem simples, é um acordo que contém termos e condições pré-definidos, feitos entre os clubes para compartilhar responsabilidades que vão acima de 10 milhões de dólares. Esse valor de 10 milhões de dólares, ele é chamado de retenção individual do clube. Então, todos aqueles sinistros que passarem da retenção individual dos clubes, eles viram uma pool claim, ou um consórcio, né? E esses sinistros, eles vão ser compartilhados pelos 13 clubes, desde que
né, ele se enquadre nos termos e condições do Pool Agreement. Então, da mesma forma que a gente tem o compartilhamento de riscos entre membros dentro de um clube, a gente também tem entre os clubes dentro do grupo internacional. E boa parte que é desenvolvida, né, boa parte do trabalho desenvolvido pelo grupo internacional é relacionado à definição e ao refinamento do escopo de cobertura desses pool claims, né, desses consórcios, e assim como também das regras e orientações que vão regular o compartilhamento de responsabilidades entre os clubes. Aproveitando a deixa da Renata, da retenção dos clubes de 10 milhões, isso é o grande diferencial da solidez financeira de um clube de P&I. Nós ouvimos falar tanto do Costa Concórdia, um acidente que os valores foram extremamente expressivos, e na época do acidente do Costa Concórdia, a limitação era de 8 milhões de dólares. Então, o clube que estava, na realidade eram dois clubes, os clubes que estavam envolvidos naquele sinistro, cada um arcou, a sua retenção foi de 4 milhões de dólares. Então, essa solidez financeira de você ser associado a um clube de P&I, ele dá muita tranquilidade para o armador, porque ele sabe que ele tem ali um parceiro que é sólido e que vai poder dar todo o apoio num sinistro, seja ele um sinistro de carga ou um sinistro de uma remoção ou de uma perda total de uma embarcação. Então, essa solidez é o grande diferencial entre os clubes de P&I e as seguradoras de prêmio fixo. Perfeito. Bom, a segunda função, né, de destaque do Grupo Internacional é servir também de um foro para compartilhar informações sobre assuntos de interesse dos clubes e dos seus membros. Afinal de contas, né, o grupo traz juntos 13 clubes de P&I, que, como eu falei há pouco, cobrem aproximadamente 90% da frota mundial. Então, o dia a dia do grupo, ele envolve reuniões de inúmeros subcomitês e grupos de trabalho, que são formados por profissionais de todos os clubes, e esses subcomitês, eles têm temas específicos, e eles se reúnem com frequência, e o objetivo deles é discutir e explorar soluções práticas para questões, de novo, de interesse dos clubes e dos seus membros. Sim, uma das associações onde o Grupo Internacional tem uma participação extremamente importante diz respeito à IMO. Uma vez que a IMO define essas convenções internacionais, e obviamente elas trazem efeito na parte dos armadores, então os clubes, através de seus blue cards, eles dão esse suporte de responsabilidade financeira. Então essa interação é muito importante, e como a Renata falou, isso é compartilhado com os associados, tudo que está sendo feito, que está sendo discutido, está no website dos clubes, circulares são emitidas por todos os 13 clubes, informando o que está sendo feito, para já ir preparando os associados para uma nova convenção que, de alguma forma, possa afetar a operação do associado. E isso casa bem também com a terceira função, né, do Grupo Internacional, que é justamente representar os interesses dos clubes e dos membros perante governos, legisladores, reguladores, em matérias que são de interesse dos membros e dos clubes, que envolvam principalmente responsabilidade dos membros e a disponibilidade de cobertura. Então, o grupo acaba sendo um porta-voz mesmo dos clubes e dos armadores, e ele está em constante contato com governos dos mais diversos países, né? Eles fazem programas de outreach, eles estão sempre lá realmente discutindo com as autoridades relevantes e representando, né, uma voz unificada, apresentando uma visão até unificada das coisas, o que ajuda bastante. Ano passado nós tivemos aqui, eu não sei, alguns que estão hoje nos ouvindo participaram, que foi justamente isso. O Grupo Internacional vir ao Brasil, tinha representante da IMO, representante do governo brasileiro, da Marinha, justamente para falar sobre convenções. Esse trabalho foi feito aqui no Brasil, eles fazem em várias partes do mundo, justamente para ter um fórum, né, específico para a nossa área, e é de suma importância. Bastante, com certeza.
Kátia, eu acho que esse é o final do que eu tinha para falar. Vou passar agora para você. Desculpe as interrupções. Imagina! Não tem mais aqui interromper. Ai, Flávia, me desculpe, você não se incomoda de voltar aquele slide que tem os principais riscos cobertos, até para a gente Absolutamente, seguir? eu volto lá, só um Tá segundinho. joia, obrigada. Como Renata falou, Kátia, eu posso só pedir uma permissão rápida? por favor. Eu vou aproveitar e vou lançar nesse meio tempo aquelas perguntinhas, Tá bom, ótimo. se você me permitir. Eu espero que todos possam ver. Eu vou lançar aqui uma enquete e ao final do evento a gente compartilha a resposta. Vamos lá. Eu não sei se Kátia e Renata puderem sinalizar se conseguem ver do lado de vocês. Consigo, sim. Para eu compartilhar agora a tela para a Kátia. Enquanto a Flávia está colocando, o que eu acho que toda vez que a gente tem um sinistro, quando a gente está sentado... Obrigada, Flávia. Quando a gente está sentado com o armador, o que cobre, o que não cobre, eu acho que o início de qualquer coisa é responsabilidade civil. O que aquela embarcação causou a um terceiro? Já você partindo desse princípio, você já consegue descartar outras situações que estariam amparados por outros ramos de seguro que aquele armador possui. Então, sempre pensando nisso, responsabilidade civil perante terceiros. O P&I, a proteção e indenização, o que a gente entende? A gente entende que no momento que você se associa a um clube, eu sempre digo é um casamento, e que tem que ter um final feliz. É um casamento para aqueles momentos difíceis, para aqueles momentos onde a sinistralidade está maravilhosa, mas você tem o seu clube ali para qualquer momento. Não só nas situações de sinistro, mas para discutir com o clube suporte que você precisa. No mutualismo, como Renata bem falou, nós temos a cobertura básica. Eu uso o termo, quando eu estou conversando, eu uso o termo padrão, que é aquela cobertura dos riscos amparados pelo grupo internacional, então, que estão previstas nas regras do clube. Mas o que acontece? No dia a dia, à medida que a operação de cada associado vai se aprimorando, você acaba tendo situações que fogem daquela cobertura básica, daquela cobertura padrão. Então, os clubes, eles acabam, de alguma forma, saindo um pouquinho do mutualismo e colocando numa facility coberturas adicionais que fogem daquela cobertura básica de P&I. Então, isso significa que você vai ter a sua pólice padrão. Agora, eventualmente, se você vai fazer o que a gente chama de specialist operation, alguma coisa especial que foge daquele padrão de cobertura, o que você vai fazer? Clube? Eu vou me envolver, estou fechando um embarque aqui, é uma operação diferente, eu vou ter que emitir alguma observação no BL, o que eu posso fazer? Converse com o seu clube, ele vai voltar para você, ele vai dizer, olha, então a gente não pode cobrir dentro da cobertura básica, mas a gente pode oferecer para você uma cobertura contratual, uma cobertura adicional. Normalmente, são situações onde, além da responsabilidade civil, você, por uma questão comercial, não é? Você tem um parceiro, você eventualmente tem que assinar um contrato onde você assume outras responsabilidades, elas podem estar, sim, amparadas, talvez não na cobertura padrão, mas você vai conseguir uma cobertura adicional para aquele risco contratual que você está assumindo. Então, essa flexibilidade é fantástica, porque te dá um conforto. Tá, eu tenho que assinar, então o que eu faço? O que mais é necessário? Qual cobertura adicional eu preciso para aquele risco que eu estou contratualmente assumindo? Nós listamos aqui, a Renata me ajudou a gente tentar resumir quais seriam os itens principais que estão amparados na nossa cobertura. No caso de tripulação,
da mesma forma, passageiros, mas de uma forma um pouco diferente, mas os riscos principais são algum acidente que houve a bordo, então se despesas médicas, despesas funerárias, o desvio da embarcação, se o tripulante tem um ataque cardíaco, alguma coisa no meio da viagem, o desvio do navio para um porto de refúgio, onde ele pode ter um atendimento médico, isso está amparado na cobertura, retorno para o ponto do desvio, então a despesa com combustível está amparada, todo o tratamento médico do tripulante, dependendo do rank do tripulante, se for um comandante ou um imediato, não, o navio não pode seguir viagem sem ter um substituto, então o custo do substituto também vai estar amparado na cobertura de P&I. No caso de falecimento, as despesas funerárias também estarão amparadas dentro da cobertura de P&I. Alguns armados... Pois não, Renata? Oi, não, só ia complementar a repatriação também. Isso, exatamente. E, eventualmente, alguns associados, eles têm o seu plano de saúde, né, que acaba, alguns armadores têm cobrindo esse primeiro momento, e, eventualmente, se o plano não cobrir alguma despesa adicional, eventualmente, dependendo da situação, ela pode estar amparada na cobertura de P&I. Então, o que a gente sempre fala para os nossos associados, qualquer coisa, qualquer tipo de ocorrência, mesmo que essa ocorrência não vai se transformar em sinistro, comunique para o clube, isso não envolve em aumento de prêmio, isso não, é um registro de que houve uma ocorrência que eventualmente pode virar um sinistro, pode virar uma ação judicial, e a gente sabe que, principalmente no Brasil, a gente trabalha com prazos de prescrição bem longos, então é importante que aquele incidente tenha sido registrado. O que a gente faz? A gente guarda aquela informação, o processo está ali, eventualmente, daqui a 5 anos, se tiver uma ação, alguma coisa, a gente já tem tudo registrado. E a proteção, quer dizer, que eu estava tentando falar e acabei me dispersando, é justamente isso. A gente tem que estar ali no momento do sinistro. A visão do clube, o que ele pode orientar, o que ele pode participar, a gente está ali naquele momento, com certeza vai refletir no valor a ser indenizado. Então, está ali dividindo, e o que a gente sempre fala, como a Renata falou, transparência. O clube não está ali para criticar ou para punir de jeito nenhum, a gente está ali para dividir, aconteceu, e é para isso que você tem a sua cobertura de P&I. Então, qual é a melhor forma que nós podemos conduzir? E eu sempre falo para os nossos armadores, transparência, não tem que esconder, porque o que acontece? Na hora que você faz uma investigação, você no final vai saber a causa. Então, por que a gente vai perder esse tempo todo quando a gente pode, naquele momento que sentou ali com o comandante, pegou a carta náutica, está avaliando, o que aconteceu? Foi isso. Então, o que a gente pode fazer para minimizar e usar aquele sinistro como exemplo, né, como estudo, para que não aconteça novamente? Posso complementar, Kátia? Por favor. E falando também que, assim, os clubes, eles têm um know-how muito grande, porque enquanto os armadores, eles têm menos incidentes, os clubes, por terem muitos membros, eles acabam se envolvendo em mais casos, o que é natural. E as equipes dos clubes, elas também são bem completas, né? Geralmente vocês têm advogados, tem capitães, pessoas que estavam embarcadas, às vezes biólogos. Então, existem equipes diversificadas e os membros, eles podem consultar o clube a qualquer momento e, como a Kátia falou, isso não vai aumentar o prêmio, não. O serviço está ali para ser usado pelos membros. O clube não quer tomar as rédeas do sinistro, ele quer ajudar, ele quer oferecer experiência e, dependendo do membro, alguns membros têm mais experiência, outros membros são menores, não têm tanta experiência. Então, o objetivo, na verdade, do clube é esse, né? É apresentar até uma forma, lógico, dependendo da jurisdição, alguns pontos estratégicos vão ser definidos de formas diferentes, mas, de uma forma geral, o clube está muito acostumado a lidar com incidentes, e ele tem essa ajuda para oferecer. Exatamente. E é o departamento de Loss Prevention. O departamento de Loss Prevention de cada clube é aquela ferramenta que está ali para te ajudar
eu tenho que carregar, eu fechei um embarque, eu não tenho experiência, o que vocês podem contribuir? Então, essa troca é muito interessante. Eu não sei como é que a gente está de tempo. Vou falar aqui um pouquinho a carga. A gente cobre danos à carga, contaminação, eventualmente eventuais multas e custo adicional com descarga de carga variável. Colisão com objetos fixos e flutuantes. O que a gente está falando aqui? Seria uma colisão com uma boia, com um terminal, com uma ponte, que pode acontecer, tudo pode acontecer. E eu gosto de usar o exemplo de uma ponte, porque, até para a gente ter a dimensão, eu vivi uma situação dessas, e o que você vê? Tá, então o navio tocou na base da ponte, derrubou uma parte da ponte, não teve vítimas, tá, então, normalmente você vai pensar, tá, então a gente tem que reparar a ponte, então o custo material deu reparar a ponte. Tá, mas e o tempo em que aquele tráfego foi interrompido? Aqueles caminhões que estão lá na fila com carga para chegar no outro lado. Então, o claim ele pode tomar uma proporção monstruosa, não só o dano material, às vezes o dano no material é o valor menor daquele sinistro. Então, você tem que pensar em tudo que pode estar relacionado àquele sinistro. Então, por isso que, às vezes, a minha frota é de empurrador, não, eu tenho um navio-tanque. Sim, mas os riscos são os mesmos e os valores, mesmo de um toque de um empurrador na base de uma ponte, o valor pode ser tão expressivo quanto uma reclamação carga. Então, ninguém está livre de ter que, em determinado momento, estar lidando com o sinistro de uma proporção absurda. Poluição. Poluição é um outro exemplo. O que a gente cobre? A gente cobre o custo de limpeza, a gente cobre uma eventual multa e nós cobrimos também uma eventual ação pública pelos danos ao meio ambiente. Poluição também é um risco onde os valores podem ser expressivos. Lembrando que quando a gente fala de poluição não é só óleo, né? Pode ser carga também. Remoção de destroços, eu não sei, Renata, mas eu acho que remoção de destroços talvez onde você tem a maior dificuldade, porque o que acontece no primeiro momento? Quando há um navio encalha, no primeiro momento, a operação é o salvamento, então é o segurador casco com aquele interesse de reflutuar, de retirar a embarcação daquele momento. Então, a experiência do Clube de Piandá é salvamento, eu ainda não posso me envolver. Mas no momento em que a embarcação é considerada uma perda total construtiva e existe uma obrigação legal de retirada daquele destroço, aí sim os clubes de Piandai acabam se envolvendo. Os valores nunca num local que não está causando nenhum problema a sinalização, é um porto onde você tem tudo ali disponível, né? Preciso de um guindaste, eu preciso disso, em 5 minutos você tem, não é assim. E é uma operação que tem que ser muito bem estudada, é uma operação que tem que ter muito cuidado, muito bem avaliada, o armador sentando com a parte técnica, sentando com as autoridades locais para ver a melhor forma, que às vezes a melhor forma não é mais rápida, você precisa pensar, criar um plano para a retirada daquele destroço. Então, é uma operação bem complexa e os valores, nossa, podem chegar... Eu gosto muito até da remoção de destroços, Kátia, porque eu acho que exemplifica bem a diferença entre o casco e máquina e o seguro P&I, né? Como você falou. Enquanto você está tentando salvar a propriedade, o navio, é o seguro de casco e máquina que está ali, né, preocupado com aquilo. A partir do momento
e se percebe que não tem como salvar aquilo ali, que o navio vai afundar e vai precisar fazer a remoção, o P&I passa a tomar a rédea. Mas, desde lá de trás, é importante que o P&I tenha sido informado e que ele esteja acompanhando, Com e certeza. dependendo de como seja o relacionamento entre todos, até que ele esteja participando das definições estratégicas, porque no momento em que você faz essa troca, a transição de um seguro para o outro, ela precisa ser o mais tranquila possível, né? Se é que é possível ser tranquila. Mas E às vezes é muito mais fácil você continuar com a empresa que está fazendo o salvamento, talvez num contrato de salvamento, e esse contrato virar de uma remoção, até porque se houve toda uma deslocação de equipamentos e tal, então essa troca tem que ser rápida e tem que ser eficiente. E muito bem lembrado, Renata, mesmo que nós, no momento do salvamento, não estejamos envolvidos, nós temos que estar lá com o armador para investigar o que ocorreu, já começar a coletar informações, para ter o nosso file ali pronto, para eventualmente assumir ou não, não é? Uhum. Mas você tem que estar desde aquele momento ali próximo do associado, contribuindo no que for possível. Flávia, você tinha me dado uma bandeira vermelha? Eu ainda tenho tempo, ou como que você quer administrar? Você está me escutando? Desculpa. Tô sim. Tá, a gente está com menos de 15 minutos para o encerramento do horário que a gente marcou, mas assim, fique muito à vontade. Eu até posso sugerir o seguinte: se a gente não tiver tempo suficiente para responder as perguntas, a gente pode sugerir o e-mail da Wista, né, que as perguntas que não forem respondidas no tempo, né, que a gente estipulou, até em respeito ao horário, né, que a gente combinou aqui, e as pessoas, e aí eu encaminho para você e para a Renata para responderem, né, então eu acho que você pode dar continuidade aí à parte final, e a gente abre para perguntas e respostas na sequência, né, e não havendo possibilidade de responder tudo, a gente procede dessa forma. Eu acho, Renata, vê por favor na lista, eu acho que deu para cobrir a maioria dos riscos, não? Posso retornar aqui a tela? Acho que sim, só faltou multas. Multas, dependendo do tipo de multa, mas multas administrativas, no caso de poluição, as multas estão cobertas. Uma coisa que eu estou até com dificuldade, porque o que acontece? A gente tem muita, até melhorou bastante, não sei a questão da Renata, mas a autoridade sanitária vai a bordo, num primeiro momento, e encontra todos os remédios com data de vencimento, todos vencidos. Então, é aplicada uma multa. Eu estou usando esse exemplo para ser mais fácil de nós podermos absorver. Então, dependendo da situação, a primeira multa pode ser eventualmente coberta pelo Clube de P&I. O navio volta, 6 meses depois, recebe a mesma multa. Nós somos uma associação, nós temos armadores que têm uma preocupação enorme em assegurar que as datas de vencimento, que está tudo certinho. Será que essa segunda multa estaria coberta? Ou talvez a primeira estivesse coberta? Então, é importante essa avaliação. Então, as multas existem, dependendo do tipo de multa que ela seja apresentada, ela tem que ser avaliada pelo board, né, pela parte técnica do clube, vendo como um todo, não é? A atitude de cada armador, ou agora, se é uma multa por uma situação que ele desconhecia, uma coisa nova, elas estão cobertas. No caso de poluição, as multas estão cobertas. Eu não sei se Renata quer acrescentar alguma coisa. Acho que é isso mesmo. Então, eu acho que a gente conseguiu cobrir. Falando na parte de abalroamento, normalmente a cobertura de P&I padrão, a cobertura padrão de P&I, ela cobre 1/4 dos danos a outra embarcação, tá? Essa é a cobertura padrão. E aí, o que aconteceu? Quando a gente tinha um sinistro,
o que acontecia? A gente tinha os danos na outra embarcação, um quarto ficava no P&I e os 3 quartos ficavam com o segurador casco. E aí, às vezes, você tinha que dar uma garantia, uma parte era de um, uma parte de outro. Então, o grupo internacional, isso foi discutido, então hoje existe a possibilidade do armador ter os 4 quartos dos danos que você causa a outra embarcação amparado na cobertura de P&I. Isso é uma coisa opcional, mas a regra básica, né, é que seja 1/4 desses danos cobertos na cobertura padrão de P&I. Mas você pode estender para 4 quartos. Eu acho que deu para cobrir, falar um pouquinho dos principais riscos, falar um pouquinho do que é um clube. E se você quiser liberar algumas perguntas, se a gente estiver dentro do tempo... A gente tem aqui, se eu não me engano, o Chaya levantou a mão. Sim, mas por isso que eu recolhi aqui só se tiver tempo, presidente. Se tiver espaço, a gente vai. Por favor. Eu não sei se mais alguém levantou a mão, eu só vi a sua levantando. Então, Kátia, Renata, excelente trabalho no tempo disponível, espetacular, capacidade de síntese, né? Muito bom, parabéns. Eu tenho 2 considerações, eu sei que são perguntas extensas, mas nem pretendo esgotá-las aqui. A primeira é como, dentro do pool, lidar com a heterogeneidade do mesmo clube, né? Dentro do mesmo clube. Vou reformatar. Dentro do Clube dos 13, e nada que ver com o Clube dos 13 do Rio de Janeiro, ainda bem. É outro nível, né? É outro patamar. Então, dentro dos Clubes dos 13, há percebido uma heterogeneidade nos critérios de assessment. Nem apenas nos próprios critérios de subscrição internos, mas também tecnicamente falando. Então, em que medida o Clube dos 13 se ajusta entre isto? Especificamente, como cada clube estabelece seus critérios de assessment e subscrição, e a partir daí se distingue como melhor ou mais sofisticado que outro. Como é que isso tem sido discutido dentro do Clube dos 13? E uma outra pergunta também, que já dá papo para mais de metro, a partir do advento dos armadores operarem seus próprios terminais portuários, em que medida o P&I começa a discutir ou não estender também produtos próprios, modelagem própria para terminais portuários. São essas 2 considerações que eu queria oferecer para a reflexão. Obrigada pela pergunta. O ponto fundamental na avaliação e ao você considerar uma empresa, primeiro, as embarcações têm que ser classificadas ou certificadas. Isso é fundamental para que... É o primeiro ponto que um clube vai avaliar, são várias considerações, mas isso é extremamente importante. A tonelagem, vai se conhecer qual é a operação daquela empresa, por isso que é importante essa transparência, para que ele possa, no final, acabar sendo como se fosse um tailor-made. A gente tem a básico da cobertura e ela vai se adequar para aquele associado naquela operação que ele tem. O princípio, o cálculo, diríamos assim, não sei se é a sua preocupação com relação ao custo, como a Renata falou, existe... Não estamos falando de custo, a gente está falando de tonelagem, esse tipo de coisa. Mas o fundamental é se ele está seguindo todas as obrigações, solas, esse tipo de coisa, se a embarcação é classificada e certificada. Perfeito. Obrigado. Nada. Eu acho que agora a gente... desculpa, só um segundo. A gente tem, na sequência, a Silvia. Se a gente conseguir também pegar a pergunta da Silvia, acho que o Chaya fez 2, não é isso? Não, mas vamos... Depois a gente deixa o terminal para depois, vamos atender a Silvia para todo mundo... Não, mas só falando... Deixa eu só Perfeito. falar um pouquinho para o Chaya. Uma das coisas que a gente tem vários armadores que existem, eles estão envolvidos, às vezes... Armadores, eles têm vários chapéus, não é? Você é o armador, você é o afretador e você, às vezes, é também o operador do terminal.
Então, o que é importante? Saber, na hora que você está discutindo ali, qual é a sua figura, qual é o seu chapéu naquele momento. Eu sou o afretador, então a sua cobertura é limitada à sua atividade enquanto afretador do navio. Se ele é um operador portuário, ele vai ter o seguro dele de operador portuário. Às vezes, na regulação, você tem que ser muito firme e não misturar, porque é muito difícil. Você está num sinistro, você tem que correr e resolver. Mas é importante definir qual chapéu você está entrado no clube naquele momento. Não sei se eu... Só para complementar, Kátia, essa definição ela é difícil não só para o próprio membro e para o clube, mas para as autoridades também. Sim, então, sim. Às vezes, isso acaba gerando uma confusão muito grande e tem que haver essa discussão de cobertura com o membro, porque em uma reclamação, ou seja, uma ação judicial, você pode estar envolvendo vários critérios que, para as autoridades, né, elas estão indo atrás de uma pessoa, mas, como a Kátia falou, aquela pessoa tem vários chapéus. Então, é um tema delicado e que requer uma análise realmente de situação a situação. Né? Essa parte de construção de cultura, Renata, a gente tem percebido, especialmente nós, como entidades setores, né, especializadas, de contribuir para levar esse entendimento para a corte, né, brasileira, não no Tribunal Marítimo, de jeito nenhum, mas na parte, né, civil, e aí a UISTA consiste com outras entidades podendo cumprir esse papel de levar essa relação institucional, né, transparente, legítima, levar esse aculturamento para as cortes. Eu entendi, então, de vocês que já existe possibilidade de um terminal estar no clube. Não, né? Não. O seguro de operador portuário não está amparado na cobertura padrão de P&I. Não. Essa cobertura existe em outros mercados, né, no mercado segurador tradicional. Então, eu só quis perceber se tinha já alternativa àquele modelo conhecido, convencional, não. Seguimos. Não. Deixa a Silvia falar. Obrigado. Nada. Silvia, você quer que eu passe o microfone para você ou eu posso também falar o que você escreveu aqui, como você preferir? A gente está aí com uns minutinhos ainda para encerrar, fique à vontade. Não, pode ler, o tempo já está muito curto mesmo. Obrigada. E parabéns pela apresentação. Kátia, a pergunta, né, Kátia e Renata, eu sei que Renata precisa sair, então eu estou aqui, né, quem puder responder. Se existem questões de litígio climático envolvendo ações, né, com relação a tempo, né, intempérie e sinistros, não é isso, Silvia? Isso, exatamente, mas eu pensei mais com relação a mudanças climáticas mesmo, Tá. né, algum furacão que possa ser atribuído a mudanças climáticas, alguma coisa assim, porque é uma preocupação crescente, né? Você diz, Silvia, uma situação de sinistro envolvendo força maior, um fortuito? Exatamente. Ele vai ter que ser investigado, justamente para ver se você tem uma defesa de força maior ou de fortuito. Então, mesmo que o acidente tenha sido decorrente de um furacão, nós vamos estar atuando e dando o suporte necessário para ele. Eu entendi agora a sua pergunta, porque você diz que não há uma responsabilidade civil dele, mas eventualmente você pode ter um claim contra o armador decorrente daquele furacão e vai ser feita toda a defesa dele a título de força maior ou fortuito. Mas ótimo. A investigação tem que ser feita. Em qualquer situação, a investigação é fundamental justamente para a gente poder fazer todo o handling do sinistro. Tá ótimo. Obrigada, parabéns. Nada, obrigada. Maia, você está aí? Oi, tô sim. Acho que a gente chegou aqui na nossa conclusão, né, do primeiro Lunch and Learn da UISTA. A Renata precisou sair, mas depois, enfim, eu agradeço a ela pessoalmente, mas já deixando aqui o agradecimento a ela e a Kátia por terem preparado uma apresentação tão didática, né, e tão, no máximo possível, né, compreensiva de todo o tema.
para simplificar, né, e trazer para a realidade aqui de quem, de repente, não tem contato com essa figura tão peculiar do nosso setor, que é o Clube de P&I, entender um pouquinho como funciona, né, entender como a gente realmente não pode tratar como um simples seguro, né, como uma simples cobertura de seguro, como ele tem um tratamento tão específico, enfim, que é tão importante realmente para os armadores e para a segurança jurídica da relação aqui dos armadores no Brasil. Então, de novo, obrigada, Kátia, agradeço também a Renata, obrigada a todos que estiveram aqui hoje. Essa é uma iniciativa que começou hoje, mas definitivamente a gente vai incorporar, né, a nossa série de eventos, né, da UISTA, trazendo temas únicos, né, temas diferentes, que a gente possa compartilhar aqui com as nossas associadas, nossos membros apoiadores e demais interessados. Então, de novo, muito obrigada, tenham uma boa tarde e até a próxima. Obrigada, foi um